Rímel e a jornada do falso herói. Não entendi, Por cara. que falso herói? Não entendi. Rímel, Na a história- gente nem sabe direito, pô. Se ele Não é herói é, ou não é. já tá Você julgando. vai ter que explicar direito isso aí. Inferno de de Dante. Inferno de Dante, explique. Explique. Na história da ficção, seja clássica, heróica, fantástica, adaptada, um arquétipo em específico sempre teve muita importância e muita relevância, que é o herói, sendo representado muitas vezes ao longo dos séculos como guerreiro da luz, imparável da justiça, honrado e que combate o mal de frente, ou interpretações mais realistas ou até mesmo mais trágicas sobre esse arquétipo, que fazem você questionar: esse cara é um herói de fato? Afinal, a gente está muito preso com o clássico dessa palavra. A palavra herói tem um significado. E nós provavelmente temos essa percepção por causa de uma estrutura narrativa que é basicamente um dos pilares de como fazer história, A jornada do principalmente herói. no Ocidente. Sim, A é o que a gente clássica gosta. jornada do herói. O modelo narrativo criado por Joseph Campbell em 1949, mas o que ele estava fazendo aqui era patentear um estilo de história que já era muito conhecido. Afinal, a jornada do herói pode ser vista, por exemplo, em Né? Desde contos que os antigos da tempos eram mitologia grega tempos. até hoje. Sendo que depois que Campbell criou o modelo, como ele deve ser seguido e Que como é, gata? ele é reproduzido durante toda a história, vários criadores de inúmeras mídias diferentes utilizaram essa fórmula No para YouTube usam o realizar tempo obras todo. que hoje são simplesmente conhecidas como Tá as certo, maiores da cultura pop. Então a gente está falando de um modelo narrativo extremamente utilizado nessa indústria, junto com um arquétipo que é celebrado pela maioria das pessoas. Ou seja, estamos falando de algo que já foi amplamente usado e até mesmo saturado em diversas histórias, sejam boas, sejam ruins. Mas do nada, um mangá despretensioso chamado falso herói? Frieren vem Né? e nos introduz o personagem Himmel, que simplesmente quebra Era só o um rosto pouco bonitinho, de todo então? esse conceito e essa A magia. gente não sabe o quão forte ele é. Não mostrou até E ele agora. sai ajudando todo mundo. Simpático ele. Ele é um herói, não sei, eu tô Ou curioso. ele tava ali só na frente, quem fazia as coisas Era todas Frieren. era Frieren. Vamos ver. Ao mesmo tempo que a preserva. Mas antes de falarmos disso, é importante dizer que esse vídeo aqui conterá spoilers sobre o anime de Frieren. Eu não vou falar sobre o mangá aqui, Por tudo favor, bem? A tava jornada com do herói, medo. como conhecemos, é formada em 12 passos. O cotidiano, o chamado para aventura, a recusa, o mentor, a primeira travessia, os testes, a aproximação da caverna oculta, a aprovação suprema, recompensa, caminho da volta, ressurreição e o retorno. Eu falei de uma forma mais descritiva, explicando mais ou é menos isso mesmo. cada etapa no meu vídeo Como Dá até pra Criar um diminuir. Herói, onde eu falo do Kenzo Tema de Monster, e eu passo pela vida dele, mostrando como a história dele se encaixa na jornada do herói, sendo que, obviamente, um pouco deturpada pela obra que está inserido. Eu acho que isso mostra a verdadeira beleza da arte, que mesmo tendo que seguir um modelo narrativo ali que tá se apresentando e você tem que seguir para ser uma jornada do herói como ela tá dizendo, você pode pegar cada etapa dessa e deturpar de maneiras maravilhosas e totalmente criativas. E essa é uma coisa que só é alcançada em um meio de tamanha criatividade como o meio da arte. E se tem uma obra que é extremamente criativa quando o assunto é essa é. brincar com conceitos, é Frieren. Eu já falei algumas vezes aqui nesse canal que eu sou uma pessoa que eu não sou nem um pouco impressionado com animes de temporada. Sempre tem um novo anime que vai mesmo estourar a boca do balão, vai ser o Não, mas esse aí é para todos governar. absurdo. Eu Esse tá sempre muito diferente falo, de cara, tudo. vai com calma. E é aquilo, né, tipo, ele, se você olha assim, a história dele, o jeito dele, era pra ser horrível, pô. Ele Mas não eles tem, conseguiram. tá ligado? O que é? Você tá apanhando aí de sua A gata? gata puxa meu cabelo. Calma, chega devagar, nenhum desses animes novozinhos aí vai me impressionar. E foi com essa atitude que eu comecei a ver Frieren, achando que era mais uma obra que as pessoas estavam, né, botando De lá em hype. cima e que não era tudo isso. Mas não demorou muito pra eu entender a beleza dela e a maneira extremamente divertida que ela brinca com conceitos, explorando uma trama extremamente interessante. Afinal, Frieren
já começa quebrando um clichê gigantesco, porque já que é o acabou a história. começo da aventura. Frieren começa com um grupo já Depois. terminando a aventura e sendo reconhecido como os heróis do continente, os heróis do mundo inteiro. Então a gente começa a ver a perspectiva de um grupo que já foi vitorioso, já conquistou tudo o que tinha pra conquistar e o que eles vão fazer depois daqui. Um Isso tipo é de loucura, questionamento que pouquíssimas pessoas, ou Nunca até mesmo fiz. obras, trouxeram à mesa. E tem ali o famoso grupo clássico de RPG, né, que é o sacerdote bêbado, a elfa maga, o anão porradeiro e o humano herói. E a maneira como essa obra brinca com esses clichês superficiais do gênero da fantasia medieval é algo extremamente único. A genialidade dessa obra é dar valor ao conceito de tempo. Então o que eles fazem é Isso. pegar uma É. personagem, entre aspas, imortal, que é uma elfa, né, que assim como muitos outros anéis, são esses seres que vão viver basicamente pra sempre e o tempo não faz sentido pra eles e meio que foda-se. E nas histórias de Tolkien e nos filmes do Peter Jackson, os elfos estarem vivos por tanto tempo dá uma impressão de sabedoria, que eles já estão muito tempo já viu aqui, tudo. sabem de muita coisa, viveram muita coisa e, portanto, eles naturalmente terão um ar de seriedade, terão um ar de sabedoria sempre que eles se comunicam. Essa é uma pouca válvula pressa. narrativa muito importante para explicar certos personagens em determinados momentos e o porquê eles fazem certas coisas. Mas em Frieren, essa elfa maga que vive para sempre, ela vê o tempo da maneira que ela tem que ver, que o tempo para ela é só uma nada. comodidade. Para ela, 10 anos não são mais do que um mês, mas para pessoas como humanos, 10 anos são 10 anos. Sendo que ela não entende isso, não compreende essa diferença de conceito e como ela conseguiria compreender, né? Imagina o quão insano deve ser a vida de um elfo que vê Mas um dia ela, como um depois que dia, viu os literalmente. companheiros morrendo e depois de ter se apegado tanto a eles, ela começou a entender. Essa saga pós aqui é ela entendendo É. o conceito de tempo. E eu acho que ela, por um momento ali, ela queria se fechar ainda mais para as pessoas. Se não fosse a Ferne e o que o clérigo pediu para ela nunca mais ia se aproximar de nenhum Não. humano, tá ligado? Porque ela sofreu com as perdas. Isso, aí eu senti que ela, tipo assim, não quero mais me aproximar porque eles vão morrer. E eu vou ficar aqui, tá ligado? E eu vou ver os filhos e os netos e os bisnetos Sim. deles e eu não quero mais isso. Deve ser a vida de um elfo que vê um dia como um dia, literalmente. Se ele é fadado a viver milênios, como que ele Porque ela vai dorme aguentar muito, é esse tipo tudo de muito coisa? pra ela. Sendo que Frieren tem essa epifania de que o tempo existe e que as pessoas que ela compartilhou algum tempo de vida dela envelhecem e morrem. É quando ela tá lá fazendo os bagulho dela, viajando, e aí ela fala, puta Ó, o merda, eu Himmel tenho aí. que pegar algo lá com o Rimmel, que era o líder do meu grupo e tal, ele tá com o meu item. E quando ela volta, ele tá um velhinho, caquético, quase morrendo. Pra ela não se passou tempo nenhum, mas esse cara simplesmente envelheceu bizarramente porque o tempo pra ele faz sentido. Então o momento ápice que ela vê a importância do tempo é no enterro de Rimmel, onde ela finalmente percebe o quanto ela subestimou, o quanto ela esnobou o tempo e passar ela é tempo tanto. com os outros. E que esse conceito, por mais que não seja algo importante para ela, é importante para todas as outras pessoas que ela compartilhou sua vida. E ela começa a perceber que ela amou passar esses 10 anos de aventura com esse grupo e ela amou o tal herói Rimmel. E mesmo assim, por não ter noção do tempo e até mesmo por ser meio apática a tudo isso, afinal, como você vai ser empático vivendo o tanto que vive, ela entende o peso disso, o arrependimento de não ter levado isso mais a sério, o arrependimento de não ter visto isso pelos olhos de uma outra pessoa. E o personagem Rimmel não serve só para ela ter essa epifania inicial, para ela entender o quanto de tempo ela perdeu e como ela dá importância para isso a partir de agora, mas a construção e desenvolvimento desse personagem é especialmente única nessa obra porque ele é desenvolvido nas memórias da Frieren. Memórias isso é essas que ela bizarro. simplesmente ignorou. Afinal, são só pessoas que eu tô aqui com eles em algum momento, mas daqui a pouco eles vão morrer, eu vou seguir minha vida, a vida segue dessa maneira. Mas percebendo a importância principalmente dele, que era, né, alguém que ela era apaixonada na época, mas que não entendia esses sentimentos, ele começa a ensinar a Que ela. ela também menciona, né, que
elfos, eles não têm muita, tipo, libido, muita vontade de casar, de ter filhos, eles não são assim. Sim. E aí ela, tipo, talvez se apaixonou, continuou lembrando dele por esses 50 anos, que ela ficou longe. Mas Aí, não viu o quando tempo voltou, passando. Quando voltou, ela, opa, peraí, perdi. Era aquele tempo que eu tinha que ter aproveitado, e não esse aqui agora. Nada Agora na já época, era. mas que não entendia esses sentimentos, ele começa a ensinar a ela o valor do tempo e o quanto ela perdeu em toda essa aventura, o tanto de lições e avisos que ele mostrou pra ela e que ela escolheu ignorar porque ela não interpretou dessa maneira, como por exemplo um momento muitíssimo interessante onde o grupo já tá fazendo barulho, eles já estão sendo conhecidos como salvadores locais e tudo mais, e o Himmel sempre pede pra fazer uma estátua dele, várias. do grupo dele em qualquer lugar que eles passem. E a Frieren acha estranho tudo isso, não consegue entender essa obsessão desse cara. Porém, ele diz que o motivo mais importante dessas estátuas é para que você não fique sozinha no futuro. Não nos tornaremos parte de algum conto de fadas. Esta é a prova que nós definitivamente demais. existimos. Ai, que lindo. Então Bravo. corta pra cena da Frieren vendo as estátuas do seu grupo enquanto eles são celebrados por uma vila local, por todos os esforços heróicos deles e tudo mais. Eu acho que essa cena encapsula completamente o que o Himmel representa pra Frieren retroativamente. No momento que ela começa a interpretar O que ela viveu tudo que foi ele de falava verdade, e né? começa Não a foi levar a sério tudo que ele falava. Mas infelizmente historinha. tudo isso é na sua memória. Ele morreu, o tempo já passou. Porém, toda obra, o Himmel é representado dessa maneira. Um personagem extremamente carismático, um líder nato. Ele é a Brincalhão. cola que junta todas as personalidades excêntricas e únicas desse grupo. E também sempre representado como esse herói clássico de aventura, né? Ele é o protagonista, demonstrando realmente sempre muita habilidade. Ele não é só um rostinho bonitinho. Então, com todo esse contexto, estamos falando aqui de um personagem extremamente idealizado. Não só na mente dos telespectadores, das pessoas que estão vendo ele nos flashbacks da Frieren, sempre sendo apresentado desse jeito extremamente heróico, mas pela própria Frieren, né? Sempre lembrando dele como esse fator inigualável que ela deixou de perceber, né? Esse arrependimento absurdo. Sendo que tem um momento específico na história onde quebra essa imagem do Himmel e reconstrói ela de novo de uma maneira extremamente simples e muito criativa. Em determinado momento da obra, Frieren lembra de uma lembrança dela com um grupo onde ela pergunta sobre a espada do Himmel, falando que ela é a espada do herói, mas é dito que ela é apenas uma réplica. Himmel diz que ele foi presenteado com essa espada depois que ele salvou não conseguiu tirar lá da aleatório, pedra, e falou que seria um presente para o futuro herói, provavelmente colocando histórias na cabeça de crianças, dando essa confiança que adultos são fadados a dar. E ela pergunta, então esse foi o motivo para você se tornar um herói? E ele diz que não. Ele diz que o Reiter, né, que é o sacerdote do grupo, no orfanato que eles moravam, disse o seguinte: já que você possui somente uma espada falsa, você só pode se tornar um herói falso. Então eu imaginei, por que eu apenas não me torno um herói de verdade? Isso foi o que eu pensei. E ele diz determinado: um dia eu irei adquirir a verdadeira espada do herói e vou derrotar o rei demônio. Ficando ainda mais idealizado. E não conseguiu a espada, então ele é um falso herói? Não é, de um pô. passado simples, mas que é destinado à grandeza, né? Sempre esteve escrito desde a sua infância que ele seria um herói e é isso que ele vai fazer. E a gente sabe que ele derrotou o rei demônio e que ele é uma pica em combate, então é óbvio que ele vai pegar a tal espada do herói e ser esse garoto profetizado maravilhoso. Então a história avança e Frieren, junto com o seu grupo atual, chega até a tal Vila das Espadas. E Stark reconhece essa vila como a vila que protegeu a espada do herói. A espada que supostamente foi concedida. Que a minha guria é o Stark, nem tentar tirar ela, tá ligado? Você já tá lá, mano, tenta tirar o bagulho da pedra, velho. Foi deusa e foi consagrada em um solo sagrado próximo. De acordo com a história, não importa quantos heróis tentaram retirar a espada, ela nunca se mexeu. Isto é, até 80 anos atrás. Isso é, até a aventura, né, de Frieren e seu antigo grupo e o Himmel. E a Forden até pergunta pro Stark, né, ele foi o único que retirou a espada, o Himmel, e ele diz que sim. Com a gente tendo essa confirmação, o herói prometido, o herói lendário, obviamente tirou a famigerada espada
espada na pedra, né? A espada do rei Arthur. Não interessa se é um plebeu ou um nobre, se você está destinado à grandeza, Escolhido, a filho. espada corresponderá a isso. É um clichê clássico do gênero fantasioso medieval. Sendo que Frieren diz que Himmel não retirou a espada. Nunca. Então nós vemos a cena, depois dele tentar tirar a espada e não conseguindo. Está tudo bem, né, em ser um falso herói. Eu irei derrotar o rei demônio e vou restaurar a harmonia desse mundo, contanto que eu faça isso. Não Exato. importa se eu sou verdadeiro ou falso. E ele é Frieren verdadeiro. diz que Himmel conseguiu, mesmo sem a espada lendária, ele matou o rei demônio. Ele é um verdadeiro herói. Ainda é dito que Himmel tirou a espada e a história ficou conhecida dessa maneira. Anedotas desagradáveis sobre a incapacidade de puxar a espada do herói seria prejudicial ao herói. Certo? Certo, eu lembro desse diálogo. O herói, entre aspas, sempre será glorificado arbitrariamente pelas futuras gerações. E, eventualmente, mesmo que sua história original torne-se secreta. Porque se a galera soubesse que o Himmel não tirou a espada, iria Ah, não, é ser o contrário que lê, né? Não, E não, eventualmente. do jeito que você tava É assim lendo mesmo, mesmo. papá. É isso. prejudicial para a imagem dele. O herói sempre será glorificado, mesmo pelas futuras gerações. Essa obra deixou a gente mergulhar nesses clichês, principalmente quando o assunto é o grupo passado da Frieren, né? É bem clichêzão, grupo medieval clássico. E ele foi nos alimentando com o Himmel, mostrando como ele era carismático, interessante, forte. Ele é o Naruto de verdade. Representa para protagonista que Ele é não, extremamente... porque o Naruto, a gente tem essa ideia, né? De que é um moleque sem linhagem sanguínea, sem poder roubadinho, que saiu do nada e virou o maior de todos. E aí no final você descobre que não. Né? O Naruto é um falso herói. Né? O Naruto tem... Pleiba, velho. Pleiba total. Só Pleiba não teve total. sorte. Só terceiro Hokage trollou muito, né? Mas, Não mas era pra fora ser isso, aí agora não. Aqui ele é o verdadeiro herói. Porque ele mesmo não sendo o tal escolhido, foi lá e fez, tá ligado? poderosa, fazendo a gente ter na nossa cabeça essa imagem idealizada assim como Frieren tem, para que depois pudesse quebrar o Goku é o arquétipo verdadeiro herói, clássico que é de do linhagem herói inferior. na nossa cara. Apesar de ser Tem um muito Saiyajin, poder, né? tá Apesar de doido? ser um Não. Saiyajin, dentro dos Saiyajins ele é de linhagem inferior. mas aí ele veio pra Terra, que só tinha humano. Então não. Mas não. aí ele vai lá e dá um pau no Vegeta, que é de linhagem superior. Ele foi jogado, o Sim. planeta dele foi destruído, tal. Com um dos maiores clichês possíveis, que é a famigerada espada na pedra. E isso é muito bem feito e extremamente interessante, porque logo depois dessa cena a gente se pergunta: o que é um herói? E o que faz um herói? Não, eu me Himmel é perguntei quem então seria o verdadeiro herói. Se o Himmel não tivesse... A profecia então era falsa? Eu fico pensando nisso. Será que aquela profecia da espada era falsa? Ou será que alguém ia vir no lugar do Himmel e o Himmel chegou antes pra resolver o rolê, tá ligado? Eu fico pensando nisso. menos herói ou menos heróico por não ter conseguido tirar uma espada profetizada da pedra, profecias que fazem heróis, ou são ações, palavras, atitudes que fazem isso? Eu acho genial essa sacada, porque ao mesmo tempo que rebaixa o Himmel como um arquétipo clássico do herói, ele consegue ser alavancado de novo pelo fato de que agora a gente tá fazendo uma análise crítica do arquétipo clássico do herói, fazendo com que a gente rebaixe esse arquétipo e aumente o Himmel. Afinal, se um herói é profetizado, se um herói precisa tirar uma espada de uma pedra, se um herói precisa ser perfeito, qual é o mérito de uma pessoa assim? Qual é o mérito de alguém que foi destinado por um roteiro? O herói é aquele bêbado que saiu correndo de sandália havaiana e terminou a corrida. Aquele cara é o herói. Contra tudo e contra todos. Contra tudo, contra todos, contra ele mesmo. Isso é bizarro, tá ligado? Aí a gente valoriza mais ainda, cara. Destinado por uma jornada do herói. O Himmel com essa cena não tem isso. O fato dele ser um falso herói não quer dizer que ele não é um herói. Quer dizer que ele não compreende a famigerada jornada do tinha um herói prego no e chinelo todos do os bicho, né? pontos de profecias que Bravo, um herói aquele cara. tem que ter para se concretizar e ser o grandioso que nem, por exemplo, o Aragorn. Essa é uma das maneiras mais únicas, ousadas e, ouso dizer, deturpadas de se lidar com conceitos tão clássicos da ficção. Eu acho que a parte que mais me impressiona em Frieren é a facilidade que essa obra tem em se aprofundar
tanto em pouquíssimos movimentos. Ela é uma obra que consegue ser tão divertida, ao mesmo tempo tão dramática, te colocar pra chorar Sim. sem nenhuma cena tão emocionantezaça, feita pra você se Ninguém derramar morreu, em lágrimas, mano. que nem, sei lá, Marley e eu. Eu acho que essa obra foi criada por uma pessoa que sabe muito bem manipular os sentimentos das pessoas que estão vendo ela. E isso é praticamente impossível, uma obra de ficção, porque cada pessoa vai Aliás, ter morreram, uma né? interpretação e uma É de reação velhice, ao tá que ligado? está vendo, não vai ser foi, algo acabou. unânime. Mas Frieren, de alguma maneira, com a sua sensibilidade, com o seu tato, consegue fazer com que qualquer um que preste atenção nela e dê o braço a torcer se surpreenda a cada segundo. E Himmel é um dos muitos exemplos de como essa obra brinca e se aprofunda. A gente tá falando aqui de um personagem que até pouco aparece. É um personagem desenvolvido em flashbacks, é um personagem que não tem, né, aquela adesão real Não na sabe o obra que que eles a gente tá fizeram vendo. ainda. A gente nunca viu ele sozinho, por exemplo. Nunca vai ver. É. Porque é a memória dela, então é as interações dela com ele. O que ele fazia quando tava sozinho, o que ele pensava, não vai ter. É só o que ele externalizava, tá ligado? Isso Um é cara muito que já doido. morreu, a gente não conhece muito bem ele. Mas a infinidade de lições e o impacto que ele tem com a protagonista, junto com o seu jeito de lidar com a vida e lidar com o fardo de ser quem é, né? De ser o herói, é um dos tratamentos mais singulares que eu já vi em um personagem da ficção. A representação perfeita da quebra de um arquétipo e a construção em cima dessa quebra, propondo um questionamento interessantíssimo e uma análise muito rebuscada de um conceito que geralmente a gente só deixa passar. Afinal, é algo clássico, faz parte da fantasia, mas Frieren nos provoca e Himmel é o representante dessa provocação. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, Bravo. curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se estiver pelo seu lado, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a rosca dele, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Oner, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gable 3D, Volknar, Eita, Lukaku a de Baixinhos, galera. Tico Mia, Rebenê, Iburinha, Tico Alisson, Togers, Fábio Jonas Fatal, Edson Caralho. Gouveia, Ângelo Tá, Perdido, porra. J. Lu, Eita, um Davi, por um. muitíssimo Tá, considere porra. ser um membro também. É uma Caraca. cervejinha que você deixa de beber. É um clássico. É, um clássico instantâneo. Esse anime pra Esse todo anime mundo virou um vai estar na clássico lista instantâneo. dos obrigatórios, né? Sim. Que doideira.